sejam bem-vindos aqui na Sala do Pastor, o programa da Igreja Evangélica. Não, tem que falar assim, sejam bem-vindos. Faz aí, então. Sejam muito bem-vindos no programa Na Sala do Pastor. É com muita alegria que eu e o pastor Klaus Piragini estamos entrando no seu lar. Obrigada por nos receber. Eu quero convidar você para estar acessando o nosso site www.igrejaquirios.com.br e lá nós temos as pregações em áudio, em vídeo, tem um mapa como chegar na Quírios, olha a dica, hein, gente, como chegar na Quírios e também as programações da semana. Então acesse www.igrejaquirios.com.br. E o Face do pastor Klaus? Meu Face é Klaus Piragini, você me adiciona lá como seu amigo. Tem gente que me adiciona, depois manda um recadinho e fala assim, eu mandei esse recadinho só para saber se era o senhor mesmo. Sou eu mesmo, gente. É lá, Klaus Piragini, você coloca lá. E também você pode curtir a fanpage da Quírios, que é a Igreja Quírios, né? Nós estamos colocando no Face, por exemplo, pregação em vídeo, nós estamos colocando o programa, nós estamos colocando a reforma da igreja, tudo no Face a gente coloca lá para você curtir, saber o que está acontecendo. Tem sempre uma frase, a mensagem de domingo que vem, que vai ser, qual é o tema, né? E mais ou menos o que a gente vai tratar, a gente coloca tudo pelo Face. Então meu Face é Klaus Piragini, está embaixo escrito aí. Aproveita, acabando o programa, você vai lá e já adiciona como amigo, né? E nós vamos ter uma programação especial no dia 28, que é a nossa vigília, 28 de março, entrada franca, né? Você vai ver daqui a pouquinho umas imagens da vigília. Você vai da ver, última, né? Que teve... Parece uma grande festa, mas na verdade foi um momento do Espírito Santo. O Senhor tocou nossos corações. E nós festejamos, né? Nos alegramos. E eu vi gente de tudo quanto que é denominação, sabe? Tradicional e pentecostal, pulando e glorificando a Deus. Cheguei até a olhar para um irmão assim mais tradicional e falei, meu Deus. Olha o que Deus está fazendo. Quando Deus derrama o poder dele é bênção. Então, você está convidado. Dia 28, o que você vai fazer? Não, você não entendeu. Às 11 da noite. O que você vai fazer às 11 da noite? Nada, vem pra cá. Isso. Aproveita essa oportunidade que Deus está dando a gente. Né, na última vigília nós tínhamos 200 pessoas. Agora dessa vez eu não sei. Vamos orar, né? Para Deus preparar e trazer aí. Tinha gente... os nossos queridos, né? De Franco da Rocha, né? E tinha gente de Guaianazes, Campo Limpo, Franco da Rocha. Francisco Morato, né? Muito legal. Então se você pode estar com a gente, dia 28 é a nossa super vigília. É uma vigília diferente, não é muito comum, as pessoas que vêm aqui falam que é uma vigília que eles nunca viram, né? A gente tem um tempo muito gostoso na presença de Deus e o nosso tema é a intimidade com Deus. Nós cremos que todos nós desejamos a presença de Deus. Amém, com certeza. E no dia seguinte, no sábado, dia 29, encontro de casais. O encontro de casais aqui não é só para casais que estão com problema não, né? Mas também, né? Eu falo, enquanto de casais eu não estou bem, meu casamento está bem, não preciso ir, não. Então você vem para cá. Aí que você vem, porque aí também a gente vai estar compartilhando, vai estar sendo tocado, e o tema é poesia, né? O tema é poesia, nós vamos falar sobre romance, falar sobre amor, né? Muito importante isso. Dia 29 às... 20 horas. 20 horas, é isso aí. E a palavra de hoje é uma não, palavra senhora, especial. E o encontro de mulheres? É 5 de abril. Ela que vai liderar e esqueceu o encontro de mulheres. Dia 5 de abril, nós temos o culto aqui Entre Amigas, às 19 horas, no sábado. Você é a nossa convidada. Participe, chame suas amigas, suas vizinhas e participe conosco às 19 horas, 5 de abril, Entre Amigas. Amém. Nós estamos aqui em Reforma. Detalhe, se não precisa comprar convite, é o culto Entre Amigas. Então, vem participar e se alegrar com a gente. Entendi. Dia 5 às 19 horas. O culto Entre Amigas. Entre Amigas. É uma terça-feira? E vai estar conosco, olha. Que dia que é da semana? Sábado. É sábado, tá. E vai estar conosco a Jordana Cantarelli. Ela vai estar trazendo a palavra dessa vez. A pastora ela sempre Jordana, canta muito, né? Pastora Jordana Cantarelli. Glória a Deus. E também quero convidar você a participar com a gente na nossa reforma. Estamos reformando aqui a Quírios, está ficando muito bonito. Nosso lançamento, né? Nosso lançamento do CD da igreja e a inauguração do templo é dia 31 de maio. 31 de maio. Já anota, né? Anota, nós vamos inaugurar o templo e vamos lançar o CD da igreja, tudo junto. Então você é o nosso convidado para estar conosco dia 31 de maio. Amém? E agora temos uma palavra com o nosso querido pastor Álvaro Borda. Isso. Ele vai estar falando com a gente aqui, um testemunho poderoso.
Pastor Álvaro, ele foi discípulo, né, do Instituto Canción, lá do Marcos Witt, lá no México, né? Ele teve uma experiência muito grande, morou em alguns países da América Latina e foi envolvido com rádio, televisão, pregação do evangelho, louvor, jovens. E agora ele está aqui com a gente na Aquiles, ajudando a gente aqui, participando conosco. Ele tem um testemunho de vencer a depressão. Foi algo muito forte, muito importante, que eu sei que Deus vai tocar a sua vida, eu tenho certeza que Deus vai tocar o seu coração. Então se prepara, recebe a palavra e depois curte lá a fanpage da Igreja Aquiles, amém? Deus abençoe. Queridos, hoje eu estou com um amigo, pastor aqui da nossa igreja, da Aquiles, pastor Álvaro Borda. E ele tem um ministério muito específico de adoração, de intimidade com Deus e com os jovens, né? E ele tem um testemunho também atual, e é por isso que nós estamos aqui gravando esse programa. Essa semana saiu uma matéria no jornal, né, de uma mãe médica, né, que matou o seu filho e a nora. E o Álvaro, ele é pastor, ele é dentista, ele é filho de médicos, né? E a gente vai ouvir um pouquinho o testemunho dele. Eu queria perguntar para o Álvaro, então, como é que é a origem, né? Como é que foi o começo de tudo na tua vida espiritual? Como é que foi a tua origem? Porque eu gosto de perguntar a origem, porque a origem dá o direcionamento da vida da gente, né? Como é que foi a tua origem na fé? Interessante, pastor, porque a origem foi justamente uma tentativa de se matar. Meu Deus. E pegando esse link de como que leva uma pessoa a tirar a vida, o que leva uma pessoa a tentar se suicidar. E só quem viveu essa experiência terrível e que não é agradável pode entender o que te leva a você decidir simplesmente morrer, simplesmente acabar com a tua vida. E eu dou graças a Deus por isso, porque foi Deus que realmente interveio nesse processo. E não foi só uma vez, 2 vezes. Por 2 vezes? 2 vezes. E uma sensação, pastor, horrível. Quer dizer, a sensação de você não valer, que tua vida não tem sentido, que você se sente uma pessoa que não tem valor. E eu, como pastor de uma família que não tenha motivos, problemas. De acordo com os olhos humanos. Quando a gente fala o que leva uma profissional a tirar a vida, tendo um padrão de vida elevado, seja ele de ordem econômica ou familiar. É verdade. Mas, pastor, a depressão é algo que não é brincadeira. Você teve depressão? E é uma coisa que, para quem sofre de depressão, pastor, que você acorda de manhã e não quer sair da cama, pânico, tive síndrome de pânico também nessa época. É terrível, é uma coisa que você fala, as pessoas podem dizer, mas não é, o que... É frescura. É uma frescura, é uma doença de frescura. Eu já ouvi. Mas só quem vive isso realmente começa a entender a dificuldade que é você não ter vontade de sair da cama, ter medo de lugares públicos, de muitas coisas, e o que te leva realmente é você dizer, eu acho que eu não preciso, prefiro morrer, prefiro tirar a vida. Foi nesse momento onde Deus, na sua graça e misericórdia, achou um plano na minha vida e falou, não, eu preciso intervir. E o mais legal foi entender o amor de Deus. Porque por mais que as pessoas desejem ou te falem palavras motivacionais, ou que você... Porque meu problema, meus pais diziam, não, vamos ter que falar com psicólogos, psiquiatras, já estavam nesse nível, porque qual que era o problema em si, se olhando externamente, não tinha problema nenhum. Mas é que a depressão e o pânico são problemas internos, e a gente não demonstra. A gente tem uma vida normal, isso é interessante falar, pastor. As pessoas têm uma vida normal, trabalham normalmente, sorriem normalmente no serviço, e as pessoas que trabalham dizem, poxa, mas ele estava bem, ele não sei por que de repente ele se matou. Foi de repente para elas, né? Foi de repente. Porque é segundos, pastor. Eu me tentei jogar do prédio onde eu morava, e a sorte foi meu cinto que travou na janela. E eu tranquei a porta do meu quarto. Meu pai arrombou a porta. E como eu estava preso... E você ficou pendurado. Fiquei pendurado. Morava no 14º andar. Meu Deus. E quando eu cheguei, eu vi... Bom, aí passa a tua vida. Meu pai veio, me puxou. E quando ele me abraçou... Glória a Deus. Eu olhava no meu pai, um olhar de desespero. Mas assim, por quê?
É porque não faz sentido, né? Por quê? Mas foi onde Deus interveio na minha vida e eu descobri em Cristo, no amor dele, por que eu tinha que viver. Aleluia. Por que eu tinha que vencer esses problemas? Por que eu tinha que decidir viver? Acho que a salvação em Cristo, quando você está nessa situação, você começa a valorizar mais a cruz. Porque você começa a valorizar cada minuto da tua vida, cada hora da tua vida. E quando eu aceitei Jesus, pastor, a gente estava conversando, meu aceitar foi louco, né? Porque eu aceitei a Jesus e fui batizado no Espírito Santo na mesma hora. Eu acho que Deus tinha um propósito tão... Vou fazer rápido com ele. e comecei... Meu primeiro amor foi tão intenso que eu falava, cada minuto na presença de Deus vale a pena. Se hoje eu vivo, é porque eu entendi esse amor e esse propósito. Quando eu aceitei a Jesus, descobri o valor que eu tive. Glória a Deus. E daí estamos até aqui, vivos. Esse recado é importante porque eu acredito que muita gente está vivendo um tempo de depressão oculta, né? Ninguém sabe que você está deprimido, você vai para o trabalho, você tenta cuidar dos seus filhos e dentro de você tem um grito silencioso, um grito que você não expressa para ninguém, que está dizendo que você precisa de ajuda. E muitas vezes a gente tem medo de falar para as pessoas, porque a gente acha que as pessoas vão falar, isso é frescura, né? Você tem uma vida tranquila, você está fazendo... E na verdade a gente precisa realmente enfrentar esses problemas, essas enfermidades, né? E inclusive enfrentar com a fé, enfrentar realmente buscando ajuda em Cristo Jesus. Eu creio que se a tua fé, né, Deus derramar de uma maneira especial, como foi na vida do Álvaro, ainda que você esteja hoje, não literalmente, mas pendurado pela janela, né, Deus tem poder para restaurar a tua vida e tirar dessa depressão, dessa tristeza. Ainda que você não queira contar isso para ninguém, ainda que você seja um profissional, seja um diretor, alguém que trabalha aí direto, que está escondido atrás do trabalho, Deus tem esperança para você, Deus tem transformação para a tua vida, Deus tem milagres para fazer na tua vida. Agora, pastor, eu sei que você é ligado com essa questão da intimidade com Deus e você acredita que esse momento teve a ver com essa desejo de intimidade de Deus? E o que é isso, né, desejo de intimidade de Deus? Porque quando, pastor, eu vi que Deus é tão presente, como Deus Todo-Poderoso, Ele veio tão íntimo comigo, e uma das coisas que o pastor falou foi a respeito da restauração. E colocando nisso, eu descobri que na intimidade com Deus, eu poderia realizar meus sonhos, poderia restaurar, eu podia ver aquela esperança. Não foi por homens, mas foi por uma revelação profunda de Deus, uma paixão profunda, pastor. Eu passava, e continuo ainda, às vezes eu brinco um pouco com o Senhor, horas e horas. E quando você está com teu pai, quando você está desfrutando dessa presença, você começa a entender o porquê das coisas da vida e por que a presença dele pode te sarar e você pode viver uma alegria diferente daquilo que você ainda não experimentou. Então a intimidade produziu muitas coisas no meu coração. Perdoar meus pais, entender as circunstâncias da vida, força para guerrear, porque os dias não são fáceis de você se levantar. Então eu descobri meu lugar secreto, porque quando eu voltava da escola, o que eu mais desejava era ali na intimidade com Deus, porque sai de um processo onde tua cabeça é como aqueles cubinhos chineses que você não consegue se entender, mas na presença de Deus eu comecei a me entender e ver eu mesmo, quem que é o Álvaro? Então na intimidade com Deus eu comecei a descobrir o Álvaro, mas não aquela coisa, condenação, porque não há em Cristo isso. Mas comecei a entender o porquê de muitas coisas. E aí foi esse processo maravilhoso de restauração. É uma das experiências maravilhosas que nós temos como filhos de Deus, é ter essa intimidade. É claro que eu tinha um desejo muito de tocar, eu venho de uma família de músicos, meu pai é músico profissional, mas ele nunca me deu um violão. E eu lembro que eu falei assim, descobri na música, adorando, porque a primeira coisa quando a gente chega numa igreja, né, pastor, é a música.
E isso te chama porque a música mexe com a alma de qualquer pessoa, qualquer ser humano, a música mexe, vibra. Ali a primeira coisa que te impacta é a música. E através da música eu descobri um mecanismo. Então eu passava horas no meu violão começando, claro que no começo, né, pastor, a voz afinada ainda, né, os acordes não tão feitos, mas é onde são ainda tempos maravilhosos na presença de Deus. De intimidade com Deus. Eu acho interessante que eu vi uma frase ontem que dizia assim, que a gente pode não ter memória, né, como os animais e ser feliz, mas não dá para ser feliz e viver uma vida feliz sem esquecer o passado. Então, assim, algumas pessoas, elas precisam ter esse encontro, né, com o seu passado, no sentido de liberá-lo, né, que nem você falou, de buscar uma restauração e não ficar perguntando o porquê dos pais, o porquê que está acontecendo, e dizer, olha, a minha vida precisa continuar. E a gente precisa entender que a nossa vida vai continuar e que para continuar a gente tem que esquecer algumas coisas que aconteceram, ou seja, deixar para trás. Aconteceu, você não vai saber o porquê, você não vai saber como foi, mas ali poderia ser o caminho, como foi na tua vida, né, para trazer você para uma outra dimensão de vida espiritual. Eu tenho uma coisa no meu coração, embora nem todo mundo concorde, mas eu acredito muito nisso, que todo ser humano tem, de uma maneira ou outra, desejo de Deus. Sim. Ele tem um vazio no coração que é o desejo de Deus. Você acredita? Oh, com toda certeza no meu coração. E o vazio do coração dela, aquele vazio que é o desejo de Deus, às vezes ela não sabe. Ela não reconhece isso como um desejo de Deus. Ela reconhece como um desejo de felicidade, como um desejo sei lá, de viver, como um desejo de curtir a vida. Mas lá no fundo ela sabe que ela tem um desejo, porque Deus deixou esse desejo no nosso coração do tamanho exato de Cristo. É só Cristo que pode preencher esse buraco no teu coração, que é esse desejo de Deus. Nós, quando temos desejo de Deus, e eu sei que você que está ouvindo a gente tem esse desejo, eu tenho certeza que Deus vai falando, porque senão você não estava nem parado aí para ouvir o programa. Né? Você está ouvindo o programa e você fala, o que ele vai falar de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você, busque essa intimidade com Deus, busque esse desejo de estar na presença de Deus, busque esse desejo de ser íntimo com Deus, de relacionar-se com Ele. Não apenas de você estar buscando a Deus por uma causa, ou por um propósito, mas realmente dizer, Deus, invade o meu coração. Eu acho lindo, né, pensar que quando Deus criou Adão e Eva, ele vinha no final da tarde encontrá-los, né? Você já imaginou que coisa maravilhosa? O Deus criador dos céus e da terra, não é, irmão, não é o Deus criador dos céus e da terra. Ele vem no final da tarde encontrar Adão e Eva e vem conversar com eles. Assim, eu creio que o desejo de Deus é se relacionar conosco, é ser íntimo conosco. E a questão da adoração? Como é que é ser um adorador, pastor? É resultado dessa intimidade. Acho que uma das coisas mais legais de você ter intimidade com Deus é que você descobre o propósito. Por que você nasceu? Por que você veio nesse planeta Terra? Por que você vai ter essas experiências boas ou ruins? Mas é um propósito. Acho que uma das respostas do amor de Deus através do seu Filho é o propósito. Então eu descobri nessa intimidade com Deus qual era o propósito? Porque, pastor, é importante as pessoas entenderem que quando você descobre o seu propósito, você acorda segunda-feira não desanimado. Você acorda, não vamos ser também, é difícil, tudo. Mas você vai, como eu sempre falo isso, aquela brincadeira, né? As pessoas que ainda não descobriram o propósito com Deus estão na academia, naquela bicicleta. Estão se cansando, estão malhando, mas não saem do lugar. Mas quando você descobre o propósito, você chega na sexta-feira cansado, mas fala, não, estou a um passo de cumprir o propósito. Então, esse propósito foi a adoração, a música me chamou, e como eu vinha de uma família de músicos, e eu comecei a tocar o violão, sentava na frente do culto, com o banquinho, com o caderninho ali, pastor, pegando e escrevendo e desenvolvendo uma intimidade em adoração. Legal. Deixa eu jogar 2 perguntas rápidas para você, vai, para pegar você desprevenido. Assim. O que é adoração para você? O que você diria para o povo que está ouvindo a gente aí? Adorar é? Adorar é descobrir a essência desse Todo-Poderoso. Aleluia. Descobrir a essência dele. Está na presença dele profundamente. Glória a Deus. Segunda pergunta que eu quero fazer para você. O que você entende que Jesus mudou a tua vida? Não no sentido financeiro, mas no sentido do que o Álvaro é hoje. Depois de todo esse processo, como você disse, você viveu uma família abençoada, que tinha condições financeiras, mas você não se encontrou. Mas aí agora Jesus entrou. E aí, o que é o Álvaro agora?
Naquele dia nasci de novo, literalmente. Tudo, pastor. Assim, não sei se pode dizer água, vinho. Sei. Assim, coisas que eu nunca achei fazer, fiz. Uma alegria que eu nunca vivi. Apesar de ter uma condição legal de vida, mas foi experiências novas, tudo novo. Se quando a gente fala, a Bíblia fala, Jesus fala, nasça de novo, realmente é ter uma vida nova. Eu acho que isso foi o legal de tudo. Eu comecei a viver novas experiências, novas coisas, novos pensamentos e daí estamos até aqui. Glória a Deus. Qual é o recado que você dá para esse povo que está ouvindo a gente? Olha, eu sei que não é fácil vencer a depressão, e não só falando no mundo, mas na igreja. Tem muitas pessoas, é uma coisa muito íntima, isso que é interessante, salientar. É íntimo, a gente não consegue abrir, pastor, a gente não consegue nem falar. Parece que a gente está preso num quartinho fechado, mas onde a chave é por dentro. E realmente, se não é uma atitude de coragem, se não é assim, você entender que primeiro você precisa de ajuda. Uma das coisas que eu aprendi nesse novo tempo de Deus da minha vida é entender que a gente precisa de ajuda. Pastor. É verdade. Isso é uma coisa importante salientar, que como você venceu? Você aceitou Jesus, Deus veio na tua vida. Não. Uma das primeiras coisas que eu entendi foi, eu preciso de ajuda. E isso foi bom porque uma pessoa, é que nem você está se afogando e quando vem o salva-vidas, você fala, eu preciso de ajuda. Isso é uma coisa importante. Se você está vivendo isso, entenda que a gente não vai conseguir mesmo. E que Deus coloca homens, mulheres de Deus, justamente para nos darem essa mão. Glória a Deus. E que a gente precisa quebrar isso e dizer, não, eu preciso de ajuda. E claro que no meu caso, Deus foi violento, veio assim, arrebatador, né, na minha vida. Mas sim que você vença isso. Porque a parte mental, a guerra mental é tão forte que você começa a viver aquilo que na tua mente está. Isso é uma coisa séria. Então realmente só o evangelho para quebrar esses pensamentos, quebrar essas são fortalezas. É verdade. Você não tem mais força para você dizer não para isso. É verdade. Se torna tão forte que comanda você, comanda a tua vida, comanda as circunstâncias que estão ao redor da tua vida. E somente Jesus Cristo pode quebrar essas fortalezas e trazer vida. E essa, como o pastor diz, em Cristo Jesus eu descobri a minha felicidade, meu propósito. Mas o mais importante de tudo isso foi vencer essa fortaleza. Eu lembrei de um testemunho que eu vi mês passado aqui na igreja, de uma irmã, ela já está aqui há muitos anos, uns 5 anos, mas eu não sabia disso. Quando ela chegou na igreja, ela se sentiu aberta para falar agora, né? Ela chegou numa depressão profunda. E ela vinha ao culto, ela assistia o culto, e às vezes ela saía de casa, ela mora longe, né? Ela vinha a pé e andava por São Paulo inteira. Ficava andando, né, por causa da depressão dela. Aí o marido ia atrás, encontrava ela às vezes em bairros distantes. E ela começou a vir para ouvir a palavra. Olha que interessante. Ela vinha, e a gente não sabia que ela tinha essa depressão. Ela sentava quietinha, ouvia a palavra. E ela me contou que a palavra foi transformando a vida dela. A palavra foi entrando no coração dela, foi dando fé. E eu creio nisso, viu, pastor? Eu creio que quando a palavra também é ministrada, ela vai lavando a gente por dentro. Então eu quero fazer esse convite a você que está passando por esses problemas, que está se sentindo, né, nessa angústia, nesse grito silencioso aí que você não quer que ninguém saiba. Venha participar, venha ouvir a palavra, venha participar do louvor, venha ter intimidade com Deus, né? Porque eu creio que Deus é poderoso para restaurar, como fez na vida do pastor Álvaro, Ele vai fazer na sua vida. Porque eu creio assim também, Deus não tem filhos preferidos, né? Ele faz na sua, Ele faz na minha, porque nós somos filhos dele. Então que você receba essa palavra hoje em nome de Jesus, né? E como a gente fala aqui na Quiris, tudo quanto fizer, prosperará. Igreja Evangélica Quiris. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Querido, você ouviu essa mensagem, né? É um testemunho, mas na verdade nós quisemos falar com você a respeito de vencer a depressão, né? Como é difícil hoje, quantos irmãos e amigos e queridos nossos que a gente tem se relacionado, percebemos que estão passando por essa luta, né? Por isso eu queria
convidar você a entregar sua vida a Jesus, abrir o seu coração, como o pastor Álvaro disse, e vencer esse processo por meio da oração. Então quero convidar você a fechar seus olhos agora e dizer assim comigo: Senhor Jesus, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua força, eu preciso do teu poder, e eu creio que eu estou recebendo de ti a tua graça, a tua misericórdia sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu peço perdão a todos os meus pecados e aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu creio que Deus já começou a operar um milagre. Mas lembra que a gente disse, é importante você se alimentar da palavra, buscar intimidade com Deus, para que isso possa gerar uma transformação na tua vida. Em nome de Jesus. Seja um amigo na Sala do Pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410-9. Ou Banco Bradesco, agência 2860, conta corrente 88205-4. Seja um amigo na Sala do Pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. E chegamos a mais um final do nosso programa na Sala do Pastor. E quero convidar você a orar comigo nesse momento. Se você pode parar o que está fazendo e estar falando com o nosso Deus, agora entregando a sua vida, apresentando a sua vida, ore comigo. Pai querido, obrigada, Senhor, por mais essa palavra que edifica, que transforma, Senhor, a nossa vida, Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, cresça no nosso coração, Senhor, a cada dia o desejo de te buscar mais e mais, a ser parecido contigo, Senhor, e a buscar, Senhor Jesus, todas as nossas dificuldades, ansiedades, está depositando no seu altar, ó Pai. Em nome de Jesus, derrama a sua cura, derrama, Senhor Jesus, a sua graça sobre cada vida e que a sua paz encha cada lar, cada vida e que seu nome seja glorificado por cada transformação que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, não esquece, dia 28 a nossa vigília, já está aí faltando 3 dias, às 11 horas da noite, mas nós temos culto quinta, né, culto de estudo bíblico, sexta, nosso culto de cura e libertação, domingo às 10, domingo às 18h30, são os nossos 2 cultos aqui por domingo, são iguais, então você pode escolher o que melhor você lhe atende. Mas quero convidar, dia 28 então é a vigília, dia 29 é o encontro de casais e dia 5 é o encontro de mulheres. E também dia 31 de maio é o lançamento e a inauguração do novo templo da Quírios. Vai marcando essas datas. Quero agradecer os irmãos que têm vindo de Jundiaí, que é longe, né? Perto de São Lapa, né? Barueri. Tem vindo para cá. E eu tenho certeza que Deus está trazendo um povo que quer buscar a presença dele, quer adorá-lo, e você é o nosso convidado. E o nosso culto de empreendedores, né? Está sendo uma bênção de terça-feira. Você só precisa acessar o Face, Igreja Quírios, Igreja Evangélica Quírios, para saber as datas, porque ele é quinzenal, né? É uma semana sim, uma semana... Ele é cada quinzena, então uma semana é um culto, na outra semana nós temos uma palestra, um treinamento, a área financeira, como é que desenvolve um projeto, e nós estamos capacitando empreendedores aqui para no futuro nós podemos ver muita gente aí com as suas carreiras decolando em nome de Jesus. Amém. Né? Então uma semana de vitória, Deus abençoe sua vida, olha, e que tudo quanto você fizer prosperará.